18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está ligado aí na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, hein? A partir de agora até as 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, Karime Leão, 17 de dezembro de 2021. E sexta-feira é sempre bem-vinda, né, Karime? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, claro, certo. Sem dúvida alguma, seja bem-vinda. Sexta-feira, sua linda. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas e já vai aquele salve pra galera do aplicativo Mano e pra você que nos acompanha pelo Instagram no @18horasnews. 18 horas. Muito bem, então vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Protestos e pedidos de justiça marcam o velório do jovem Sateré Maué, assassinado num assalto dentro de um ônibus em Manaus. Familiares do jovem acusam o sistema falido de segurança do governo do Amazonas. Tribunal de Contas do Estado suspende licitação milionária do governo do Amazonas para aluguel de picapes para a Secretaria de Segurança Pública. Cientistas alertam que Manaus já enfrenta uma epidemia de influenza em meio à pandemia da Covid-19. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Estamos começando mais uma edição do 18 horas. A partir de agora, os destaques do dia, hein? As informações para você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Um crime, hein, que comoveu a cidade. A morte do rapaz Melquisedeque Santos, de 20 anos. Ele foi assassinado durante um assalto dentro de um ônibus de transporte público aqui em Manaus, na noite desta quinta-feira. Ontem, o jovem voltava do trabalho e, segundo testemunhas, não reagiu à ação, mas mesmo assim foi baleado na cabeça pelos criminosos. Lamentável, Karime. Muito triste, Carlão. Melquisedeque Santos era da etnia Sateré Maué e morava com a mãe em Manaus desde o início da pandemia. O velório do jovem aconteceu hoje e foi marcado por muita comoção. Familiares, amigos e representantes indígenas fizeram protestos e pedidos de justiça. Vamos ouvir um trecho. E fica registrado para a sociedade amazonense aqui presente, para esse sistema de segurança falido que deixa as pessoas saírem armadas para assaltar. Imagina alguém com uma 12 milímetros sair atirando na cabeça das pessoas. Que sociedade é essa? Entendeu? Aonde vamos parar? Entendeu? Que não seja esse Melquis e outros Melquis da vida. Muitos parentes vêm pra... Entendeu? Nós, povos indígenas, hoje gritamos: justiça para o Melquis! Justiça para o Melquis! Não há impunidade! Não há impunidade! Justiça para o Melquis! Justiça para o Melquis! Você está ouvindo 18 horas. Lamentável, um governo que gasta milhões em publicidade e não assegura o básico para nós, os cidadãos. O direito de ir e vir, de chegar em casa salvo com vida. O cidadão, neste caso, foi um jovem com a vida toda pela frente ainda. Segundo os familiares, Melquisedeque Santos era responsável e estava feliz porque tinha acabado de conseguir o primeiro emprego como jovem aprendiz e voltava para casa naquela noite com a cesta de Natal que ele ganhou no trabalho. Segue aqui nossos sentimentos, Karime, ouvintes em 100,7, para os familiares e amigos de Melquisedeque Santos, né, que foi assassinado friamente aí nesta noite de quinta, Karime. Exatamente, Carlão. Eu vou destacar aqui um trecho do que a gente acabou de ouvir no protesto. Sistema de segurança falido. Essa frase resume a completa incapacidade de gestão de Wilson Lima. O cidadão agora clama por justiça porque o Estado não é capaz de proteger a vida da população. O que resta é isso, infelizmente, a indignação, o protesto e o grito por justiça. E eu pergunto ao senhor governador, cadê o paredão, senhor governador? Cadê? E as câmeras de segurança, senhor governador? Eu respondo, só funciona na propaganda milionária nas TVs, não é mesmo?
Para falar mais sobre essa questão, vamos conversar agora com o Coronel Amadeu Soares, especialista em segurança e ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Tudo bem? Como é que o senhor avalia esse tipo de crime aqui em Manaus, Coronel? Boa noite, Karim. Boa noite, Carlão. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Eu quero, antes de te responder aqui, também me solidarizar com a família do Melquisedeque, um jovem de 20 anos aí que teve a vida ceifada covardemente dentro de um ônibus do transporte coletivo da nossa cidade, em uma área que é quanto mais em roubos dentro de transporte coletivo. Eu tive um evento agora há pouco no bairro do Tarumã e tive que percorrer a Torquato Tapajós. A Torquato Tapajós estava cheia de barreiras, estava com um congestionamento quilométrico por conta dessa desastrada operação que colocaram nesse horário de rush na Torquato Tapajós por conta do latrocínio do Melquisedeque. Eu gosto sempre de destacar que o governo abandonou completamente a prevenção no sistema de segurança pública. O que é isso? É se antecipar aos fatos, estar presente no dia a dia da comunidade e não somente correndo atrás como eles estão fazendo agora. Sim. Eu sempre tenho uma frase que eu gostava de cunhar nas minhas palestras, quando eu falava dentro do sistema de segurança, que é: quem corre atrás nunca chega. E agora isso se aplica fortemente. Por quê? Porque por mais que efetuem a prisão dos assassinos do Melquisedeque, dos latrocidas que ceifaram a vida dele, mas essa família nunca mais vai ser integrada, a sociedade não vai cessar a dor de perder um jovem, um garoto de 20 anos, de um futuro promissor, que estava recém trabalhando agora, estava indo para casa para uma cesta de Natal. A morte do Melquisedeque, ela causou grande comoção na sociedade, na cidade e até me arrisco a dizer que no estado, porque ele repercutiu bastante. Então, assim, tem lições a serem tiradas não só do Melquisedeque, porque na semana passada a Rádio Mix fez uma reportagem sobre a taxa de homicídios. Sim. Em setembro deste ano, nós ultrapassamos todo o ano passado em homicídios. Eram 657, salvo engano, no ano passado, contra 700 e alguma coisa em setembro desse ano. Em novembro, esse número já saltou para 852. Lembrando que em novembro nós tivemos quase 100 homicídios. E nos primeiros 11 dias de dezembro nós tivemos 51 homicídios. Então, ou seja, nós já chegamos a 1000 homicídios. O que isso quer dizer, tratando em bom português, que a taxa de homicídios, que a criminalidade está absurdamente fora de controle dentro da nossa cidade e do nosso estado. Então, todos nós moramos aqui, eu moro aqui, eu aqui crio as minhas filhas, eu tenho minha família, eu me preocupo com isso. Assim como eu penso que toda a sociedade, porque o aparelho da segurança pública ele é o mais complicado do estado, mas ele interfere na vida de todo mundo. Enquanto você tem um filho num colégio, você quer dar uma boa educação, você pode pagar uma escola particular. Na saúde, você pode levar para um hospital privado. Agora, na segurança pública, não. A vida, toda vez que você vai apurar um crime, inicia pela delegacia. Para o rico, para o pobre, para qualquer um. Então, esse aparelho, ele não pode ser tratado da forma como ele vem sendo tratado. Então, assim, não adianta ficar fazendo ficela para enganar a sociedade. Esse paredão, eu já estou chamando ele de tábua de pirulito, porque ele de paredão não tem nada, ele é completamente furado. Carlão, eu vou te relatar. Sim. A semana passada eu acompanhei um roubo de um veículo que aconteceu na Constantino Neri, ali na altura do Bosque Clube, da Fechacom. Sim. Os ladrões andaram com esse carro até o bairro do Grande Vitória. Atravessaram Manaus no sentido oeste-leste inteiro, sem ser interceptado por ninguém. Beleza, a tecnologia é ótima, ela é um excelente acessório, mas se eu não tiver o policial na rua para abordar o bandido, não adianta, eu posso ter o sistema da NASA que não vai funcionar. Eu preciso ter proatividade na rua, eu preciso ter polícia na rua, e isso daí o sistema de segurança está pecando bastante. Realmente, não tem como você
taparam o sol com a peneira. O cobertor estava dando na altura da canela. Agora ele está acima do joelho. E precisa de ações inteligentes na utilização do efetivo da Polícia Militar, nas investigações da Polícia Civil, o roubo de ônibus. É hora do Estado também se abraçar com a Prefeitura, traçar um plano preventivo e não essa história de ficar correndo atrás toda hora. Preventivo. Onde está tendo roubo, onde está tendo maior incidência? As áreas. Investiga, prende, tira de circulação quem está praticando esse roubo. E intensifica o policiamento, mas é para intensificar. Não é para fazer essa ficção que está acontecendo agora, aí amanhã já não está mais lá, depois da manhã já não está mais lá, e daqui a pouco nós vamos ter outros Melquisedeque sendo vítima disso. É o que eu penso. Ok, Coronel, como o senhor mesmo apontou aí, os números eles estão revelando aí, ao contrário, inclusive, do que está acontecendo no Brasil, né? Os crimes aqui no Amazonas, eles aumentaram e aumentaram sensivelmente. Tudo isso daí é resultado, na sua opinião, Coronel, no que o senhor tem analisado aí de má gestão, falta de gestão realmente na segurança? Carlão, assim, eu não vi até hoje o governo do Amazonas dizer que lançou um plano de policiamento. Lançaram aí um tal de Amazonas mais seguro. Mas cadê esse plano? O que ele prevê? O que ele tem escrito? Onde que ele está? Só está na propaganda, ele não está em canto nenhum. O que ele prevê? Para que rumo essa segurança está indo? Onde que ele vai? Nós estamos no 3º ano de governo, agora que está saindo os editais de concurso para repor os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Isso aí já se perdeu muito tempo. Outra coisa, cada ano que deixou de se recompletar o efetivo da polícia, a população ela não para de crescer. Ela cresce diariamente. Diariamente. E essa defasagem, ela cobra a fatura. Aí os números. Você vai vendo os números. Hoje em Manaus, Carlão, para você ter uma ideia, nós regredimos a 2003. A Polícia Militar não consegue montar 80 viaturas na rua. E isso numa cidade de 2 milhões de habitantes é irrisório. Nem aparece, você não vê policiamento nas ruas. Não vê. Exatamente. Se você não vê a polícia na rua, o bandido também não vê. Aí como ele não vê, ele vai praticar os crimes. Exatamente essa questão, Coronel, que era a minha próxima pergunta. Como é que o senhor analisa o aparelhamento da polícia hoje, da segurança pública? E eu falo aí no quesito de delegacias, de viaturas, de armamentos. Como é que o senhor avalia a segurança? Eu avalio que nós estamos andando na contramão. Nós andando na contramão literalmente. Eu acho que o governo precisa reavaliar tudo, precisa reordenar tudo e precisa traçar um plano, um dia, mês, hora e local para acontecer. E a partir dali isso começar a ocorrer de fato. Não tem, é como ficar aí contando história, ficar fazendo operações aí. A operação ela já é feita para se conter uma onda de violência. Ela não é a regra. Quando você vê eles fazendo operação toda hora, é porque não tem planejamento nenhum. E quem não trabalha com planejamento, só planeja o caos. E falta a questão aí da inteligência na segurança pública, não é isso? Falando em inteligência, Coronel, quais são as falhas que o senhor aponta aí como mais grave, onde está o pecado realmente acontecendo nesse cenário da segurança pública no Estado? A inteligência a gente já não tem há algum tempo, né? Sim. Ela teve a sua função desviada para outra finalidade. Porque quando a inteligência está funcionando, ela lhe entrega relatórios estatísticos diários e semanais de onde estão as chamadas manchas criminais. Para que serve isso? Para você pegar e dizer, olha, nessa área aqui estão... Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo agora. Nesse mês que nós estamos, no final de novembro, agora para o início de dezembro. Começaram as temporadas de saída, temporadas de presos do sistema prisional. Por exemplo, quem saiu agora? Diversos ladrões de carro que estavam cumprindo pena estão na rua. Aí você vê já um pico de furto e roubo de carros em Manaus. Fruto de quê? Dessa saída temporária. Então a polícia, já sabendo dessa informação, o que é que ela faz? Começa a monitorar os ladrões de carro, para que eles não venham a agir. Então, se essa inteligência não chega, esses relatórios não chegam a quem toma decisão, e essa decisão não acontece, os roubos vão acontecer, como de fato eles estão acontecendo agora. Não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, tá entendendo? E outra coisa, nós estamos aqui falando de números que o Amazonas está passando,
E lembrando que o ano passado foi um ano de pandemia. Foi um ano que os números foram muito baixos por conta da pandemia. E esse ano também nós tivemos alguns períodos e ainda de trancamento da sociedade. Então esses números eles jamais poderiam estar dessa forma. E eu avalio, Carlão, como muito grave, gravíssimo, a situação da segurança pública no estado do Amazonas. Okay. Coronel, então nesse cenário a gente pode afirmar que estamos vivendo uma crise na segurança pública do estado? Já estamos vivendo há algum tempo. Há algum tempo. A segurança pública vive de apagar incêndios. Ela não consegue ter uma regularidade no controle da criminalidade no estado. Coronel, para finalizarmos a nossa entrevista, a atual situação do Amazonas seria aí, né? Inclusive já estamos falando isso há algum tempo, né? O caso de pedir uma intervenção federal, como já aconteceu, inclusive no Rio de Janeiro há pouco tempo, quando nós inclusive solicitamos aqui também, não é isso, Coronel? Nós já falamos isso há mais de um ano, né? Mais de um ano atrás, mas infelizmente as coisas aqui nada acontecem, né? E aí as tragédias vão se somando, se multiplicando e a sociedade vai ficando cada vez mais contida, mais trancafiada e mais receosa de estar nas ruas de Manaus. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas, Coronel. Eu que agradeço, quero aqui mais uma vez me solidarizar com a família do Melquisedeque, né? E espero que nós não tenhamos mais Melquisedeques para chorar na cidade de Manaus. Exatamente, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Conversamos com o Coronel Amadeu Soares, especialista em segurança e ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. 18 horas. Tribunal de Contas do Amazonas revela graves problemas na gestão de Wilson Lima relativos ao exercício ou aos exercícios financeiros de 2019 e 2020. Segundo o parecer, o governo não cumpriu as recomendações do tribunal e continuou realizando pagamentos por indenizações que em 2020 chegaram a 898,6 milhões de reais. Carlão, e ainda segundo o texto, não houve planejamento orçamentário adequado para evitar aí o grande número de pagamentos dessas indenizações, principalmente pelas secretarias de Saúde, Educação e Administração Penitenciária, que juntas somaram 94% do montante do pagamento. Karime, conforme o parecer do Tribunal de Contas, nos 2 primeiros anos do atual governo, os TACs, termo de ajuste de contas, que deveriam ser usados de forma excepcional, viraram rotina na administração do governador Wilson Lima. Para a gente ter uma ideia, segundo a CPI da Saúde, os pagamentos indenizatórios ultrapassaram R$1 bilhão nos 2 primeiros anos do governo de Wilson Lima. A repórter Odineia Araújo tem mais informações, vamos acompanhar. O Tribunal de Contas do Amazonas publicou nesta quinta-feira os pareceres prévios em que recomenda à Assembleia Legislativa a aprovação da prestação de contas do governador Wilson Lima com dezenas de ressalvas e recomendações. As contas são relativas aos exercícios de 2019 e 2020. De cara, em 2019, primeiro ano da gestão, o governador Wilson Lima não cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal, extrapolou o limite máximo de 49%, apresentando gastos com pessoal equivalente a 49,65%. Também não cumpriu as várias recomendações do próprio TCE e continuou realizando pagamentos por indenizações através de termos de ajuste de contas, os chamados TACs, que na prática é como se fosse uma espécie de pedalada fiscal, prática que resultou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Para se ter uma ideia, somente em 2019 os pagamentos com TACs alcançaram o montante de mais de 428.712.000 reais. 94% desse valor foi pago a prestadores de serviços e empresas das áreas da saúde, educação e administração penitenciária. Já em 2020, o valor das indenizações pago por meio dos TACs mais que dobrou, saltou para 898 milhões
R$2.600.000. Somando os pagamentos por taxas nos 2 primeiros anos do governo Wilson Lima, os valores ultrapassaram R$1,3 bilhão. De acordo com o parecer do TCE, não houve planejamento orçamentário adequado por parte do governo, nem em 2019 e nem em 2020, para evitar o grande número de pagamento dessas indenizações. Os TACs, segundo o próprio TCE, constituem instrumentos formais que reconhecem a prestação de serviços, mas sem o devido contrato e empenho. Ainda segundo os pareceres da Corte de Contas, a prática deveria ser usada de forma excepcional, mas no governo de Wilson Lima virou prática rotineira. Para o deputado de oposição Dermilson Chagas, essas ressalvas e recomendações do TCE são muito contundentes. Está claro que o governador desobedeceu às recomendações do Tribunal de Contas do Estado, que mesmo assim aprovou as contas dele. Isso não dá para entender na avaliação do parlamentar. Causa espanto. Esses números de indícios são muito fortes e a aprovação do governador no TCE só teve um voto divergente. Bom, tem que convencer a sociedade, porque nós ficamos tristes com essa atitude, com essa aprovação de contas mediante tudo que passa o Amazonas. Está tudo escancarado, com as portas abertas, à luz do dia, sem medo da punição. E todo dia as lutas são grandes, as denúncias são fatos, tem materialidade e aprova as contas. É complicado, né? Quem fica indiscreto é a instituição, é o poder público, são os políticos, né? Quem deve, quem tem o dever de fazer sua obrigação e não cumpre. O TCE também constatou que a Controladoria Geral do Estado não deu transparência às informações sobre licitações desses 2 anos do governo Wilson Lima. Rodinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h22 em Manaus, você no melhor mix do Brasil, programa 18 horas, a notícia, a informação para você até às 7 da noite. Escuta essa, hein? Depois de denúncia de irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu uma licitação milionária do governo do Amazonas para aluguel de viaturas tipo picapes para a Secretaria de Segurança Pública, Karine. Pois é, de acordo com a decisão, a licitação poderia trazer danos irreversíveis para o patrimônio público. Vamos entender melhor esse assunto agora na reportagem de Hector Silva. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, Mário Costa Filho, suspendeu a milionária licitação do governo do Amazonas para a locação de viatura tipo picape cabine dupla 4x4 para a formação de ata de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de Segurança Pública e demais unidades do Poder Executivo Estadual. O valor mensal do contrato era de cerca de 1,1 milhão, totalizando mais de 49 milhões em 6 anos. De acordo com a decisão publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado, desta quinta-feira, o pregão eletrônico deve ser restabelecido à fase de lances, com a correção das propostas das empresas que foram excluídas. Na decisão, o conselheiro substituto destaca que a decisão é a fim de evitar, sob qualquer hipótese, a possibilidade de serem causados graves danos ao erário. Chamou a atenção do conselheiro substituto que o pregoeiro desclassificou 7 empresas participantes do pregão eletrônico, de um total de 11, sob o argumento de que não teriam indicado em suas propostas de preços cadastradas via sistema eletrônico a marca e o modelo dos veículos licitados. Para Mário Costa Filho, a ação configura ato deveras desproporcional, indo de encontro com o princípio da economicidade e da ampla concorrência. A reportagem do 18 horas entrou em contato com o conselheiro substituto Mário Costa Filho, que por meio da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas do Amazonas, informou que não iria se pronunciar sobre o assunto. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h24 em Manaus. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, o polêmico fundão, né? O cotão, fundo eleitoral, fundão eleitoral foi aprovado. A gente estava falando aí de 2 bilhões, só que está chegando quase a 6 bilhões. São 5 bilhões e 600 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro para eleição, não é não? Carlos Eduardo, boa noite.
É muita grana, né, Karime? Boa noite pra você, boa noite pro Carlão, boa noite a todos. Conforme a gente preveu aqui, Karime, o Congresso Nacional aprovou o fundo eleitoral no valor de 5 bilhões e 700 milhões, como você disse, na sessão do Congresso hoje. Primeiro foram os deputados e depois foram os senadores que derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao fundão bilionário. Na Câmara, 317 deputados votaram não ao veto presidencial. 146 votaram sim ao veto. Do estado do Amazonas, Karime, vale destacar, apenas o deputado capitão Alberto Neto votou sim ao veto presidencial. Ele desobedeceu à orientação do partido dele, o Republicanos, que orientou contra o veto. Então, ele seguiu os ideais dele e obedeceu, inclusive, ao que ele disse pra gente, né? Átila Lins, Silas Câmara, Sidney Leite, Bosco Saraiva e José Ricardo votaram contra o veto. O delegado Pablo não votou e o deputado Marcelo Ramos também não votou porque estava presidindo a sessão. Do Senado, votou contra o veto o senador Eduardo Braga. O senador Plínio Valério votou favorável ao veto. O senador Omar Aziz registrou presença na casa, mas não votou, segundo o registro do Senado. O deputado capitão Alberto Neto falou agora há pouco com a gente para o programa às 8 horas. Vamos ouvir o que ele disse para a gente. Não faz sentido no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão passando necessidade porque perderam seus empregos, os políticos decidirem aumentar os gastos de campanha. Chega até a ser imoral nesse momento tão difícil da nossa sociedade. Nós temos que estar concentrando os esforços para aumentar a nossa atenção básica na saúde, colocar mais UTI no interior do estado do Amazonas, no restante do Brasil, contratar mais enfermeiros, mais médicos especialistas, matar a fome de milhões de pessoas que estão passando necessidade nesse momento. Então eu quero prestar contas, dizer que fui contra esse aumento do fundo eleitoral. A gente acompanhou o argumento lúcido e muito válido do deputado federal capitão Alberto Neto contra esse cotão eleitoral, esse absurdo, esse valor bilionário. Carlos Eduardo. Karime, resumindo, a grande maioria da bancada do Amazonas votou favoravelmente pelo fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Por isso que eu destaquei aqui o deputado capitão Alberto Neto, porque ele foi o único que votou pelo veto presidencial, que isso aí resultaria na diminuição desse valor. Afinal de contas, vale ressaltar, o fundo eleitoral é constitucional. E teve gente defendendo. A maioria dos parlamentares apoiou, Karime, o fundão eleitoral. Por quê? Qual é o argumento deles? Porque depois que foi proibido o financiamento eleitoral privado, recorreu-se ao recurso público, né, para financiar as campanhas políticas. Até aí, ok. Mas 5,7 bilhões, Karime, Carlão? Gente, que valor absurdo. E esse dinheiro, exatamente. E esse dinheiro é nosso, não é, Carlos que paga Eduardo? a conta sempre, né? É um dinheiro nosso. E por isso que eu falei que foi um argumento muito lúcido do capitão. Foi. Exatamente. Agora, esse valor, o que eu me pergunto às vezes, Karime, que olha, tá proibido a pintura do muro, a plaquinha no poste, tá proibido o cavalete, tá proibido camisa, tá proibido tudo. Mas e aí o fundão continua aumentando, vai gente. gastar com o quê, então? Com quê? Pra quê? Verdade. Eu acho que quem tá ganhando aí é o Google, o Facebook, essa turma toda aqui de rede social, que não chega. Prestando contas em 2018, quando foi feita a prestação de contas, o valor era menor em relação ao que foi gasto, ao que o governo repassou. Então, é preciso haver mais transparência nesse processo. E já começa errado, aprovando, liberando esse valor absurdo, né? Karime, resgatando um pouquinho dessa história
história do fundão, tudo começa quando ele foi aprovado no primeiro semestre, na última sessão do Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar. Quem presidia na época era também o deputado Marcelo Ramos. O presidente Bolsonaro vetou, depois tentou um acordo com os parlamentares para tentar chegar a um valor menor. Cogitou-se 1 bilhão, cogitou-se 1,5, mas nunca chegou a acordo. Só que esse acordo de tentar diminuir o valor do fundão nunca foi para frente. Os parlamentares dos partidos de centro, o centrão que a gente chama, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, exigiram a permanência desse valor de 5,7 bilhões e tiveram o apoio do próprio presidente Bolsonaro nessa jogada, vale ressaltar. Ou seja, Karime, mesmo que o presidente diga que foi contra o fundão bilionário, ele no mínimo permitiu o acerto que resultou nesse escárnio. Vale lembrar que o fundão bilionário já vai valer para as eleições do ano que vem, Karime. Agora é aguardar a promulgação do texto que vai ser feito pelo Congresso Nacional. Isso aí, Carlão. Ok, Cadu, a bancada evangélica está defendendo o projeto de lei dos cassinos, está apoiando, está aceitando isso, é meio contraditório, né? Explica pra gente aí, como pode acontecer? Tão contraditório quanto o fundo eleitoral, Carlão. Exato, é mais um, né? Carlão, vou contar essa história. Esse projeto de lei que regulamenta a atividade de jogos de azar no Brasil é polêmico, mas tem o apoio dos empresários do setor de comércio, serviços, principalmente turismo. Mas ele é polêmico porque antes havia uma rejeição enorme contra ele dentro da Câmara, sem a menor possibilidade de haver uma discussão no plenário. Mas um acordo inusitado com a bancada evangélica fez com que esse projeto seguisse em frente. Hoje foi aprovado um requerimento de urgência que coloca o projeto de lei dos cassinos em pauta no plenário do ano que vem. Já acabou o período de hoje, inclusive teve sessão, aí tudo acabou, então fica para a próxima sessão legislativa. Foram 138 votos a favor, aliás, 258 votos a favor, 138 contra e 11 abstenções ao requerimento de urgência. Esse projeto tem o apoio dos empresários, como eu disse, porque eles acreditam que a abertura de cassinos no Brasil e outros empreendimentos ligados a jogos de azar vai gerar emprego, renda, investimento, tributo para o governo, enfim. Já a bancada evangélica, antes ela dizia que era contra, porque acreditava que os jogos de azar vão atrair o narcotráfico, o vício no jogo, entre outras coisas. Só que aí tudo mudou, Carlão, depois que foi aprovada uma PEC que concede a isenção de IPTU para templos religiosos, ainda que sejam apenas locatários do imóvel. A proposta foi aprovada em 2 turnos de votação. Tá explicado, Cadu. Essa PEC atende a... Exatamente. Essa PEC atende a todas as denominações religiosas, mas sobretudo os evangélicos que são donos aí de prédios, que alugam muitos prédios em todo o Brasil. Agora o projeto de lei dos cassinos já vai para a pauta da próxima sessão legislativa do ano que vem e certamente vai passar, porque esse acordo tá valendo, que fechado, não é só para o requerimento de urgência, não, é para fazer o projeto passar. E é projeto de lei, precisa de maioria simples, então não tem muita dificuldade. É para vocês verem, Karime e Carlão, que com acordo tudo acontece na Câmara dos Deputados e no Senado. Tá certo. Carlão. Valeu. Cadu, para finalizar, esta semana a Agência Nacional de Vigilância em Saúde, a Anvisa, autorizou a vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Só que aí desencadeou uma briga, uma confusão entre o presidente Bolsonaro e a Anvisa. Explica pra gente esse desentendimento. Karime, acirrou a disputa entre a Anvisa e o presidente Jair Bolsonaro, um relacionamento que já estava conturbado, já havia tempo, desde antes da vacinação, né? E tudo começou depois que a Anvisa autorizou a vacina contra a Covid-19 para crianças com idade entre 5 e 11 anos. A Pfizer apresentou um pedido lá atrás, alguns meses, a Anvisa fez a análise e ontem. Então, ela autorizou a vacinação para crianças com essa idade, de 5 a 11. Bolsonaro fez ontem que... Oi, você está me ouvindo? Agora sim, que cortou um pouquinho. Pode seguir.
Sim, só retomando, que a Pfizer apresentou o pedido lá atrás, alguns meses, né? Eu acho que há 2 meses atrás, e a Anvisa vinha analisando esse pedido e finalmente aprovou ontem essa autorização e deu autorização para a vacinação a crianças com essa idade, de 5 e 11 anos. O presidente Bolsonaro fez uma live ontem, quinta-feira, destacando esse assunto. Ele começou com esse assunto. Mas o que chamou a atenção não foi só a crítica dele à vacina, a vacina para crianças. É que ele disse que ele mandou puxar os nomes dos servidores que trabalharam nesse laudo, nessa pesquisa, que autorizou a vacinação para crianças. Então vamos ouvir um trecho da fala dele, do presidente Jair Bolsonaro, nessa live de ontem. A Anvisa não está subordinada a mim, já bem claro isso. Não interfiro lá. Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Que nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, E, obviamente, forme o seu juízo. O comunicado público da Anvisa, eu não sei se é o corpo, se são os diretores, e o presidente que chegou a essa conclusão, ou é o tal do corpo técnico. Mas, seja qual for, você tem o direito de saber o nome das pessoas que aprovaram aqui a vacina a partir de 5 anos para seu filho. E você decida se essa vacina se compensa ou não, O que o nosso governo fez? Desde o começo, desde lá de trás. Eu falei, a vacina tem que passar pela Anvisa e a gente só paga depois que chegar no Brasil, E a vacina chegou, experimental. Da nossa parte foi voluntária, tomar ou não, ninguém falou que obrigou ninguém a tomar, falou para não tomar, a responsabilidade é de cada um, mas agora mexe com as crianças. Então, quem é responsável em primeiro lugar para as crianças é você, pai. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, ok? A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro e um tom de ameaça, não é, Cadu? Ok. Isso. Karime, com todo respeito aos apoiadores do presidente, mas isso foi uma atitude de miliciano. Não se faz isso. Porque algo que contraria o presidente, ele vai atrás de quem o fez, de quem fez, vai fazer o quê? Nomes, vai colocar o nome a público para que as pessoas façam o quê com essas pessoas, com esses servidores públicos? Essa que é a questão. A crítica é válida, é democrática, é legítimo, E o que não pode é ameaça. E tem a liberdade, Toma se quiser, é mais criança, você leva se quiser. Agora, só lembrando que outros países, como os Estados Unidos, essa vacinação já acontece, ok. E foram cientistas, que avaliaram isso, não é, Carlos Eduardo? Então está nessa situação, esse conflito com a Anvisa. O presidente Jair Bolsonaro já arrumou briga com a Associação dos Servidores da Anvisa. Essa associação emitiu nota de repúdio. Também o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ele se manifestou por meio de nota. Ele chama a atitude do presidente de ativismo político violento. E o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, ele disse hoje que quer ouvir primeiro a sociedade, promover audiência pública para discutir essa questão, mas não deu prazo. Ou seja, ele não quer entrar na pilha do presidente, mas também não quer tomar uma decisão para desagradar o chefe. Por isso que hoje à tarde, Karime, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ajuizou uma ação no STF, exigindo que o governo federal apresente em até 48 horas um plano para assegurar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau. 6h38. 18 horas. Ainda hoje, aqui no 18 horas, cientistas alertam que Manaus já enfrenta uma epidemia de influenza em meio à pandemia da Covid-19. É nosso assunto em instantes. 18 horas. 6h39. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, para esta noite de sexta-feira e também a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 98%. Mix.
Olha, nos últimos dias tudo tem aumentado, hein? Olha aí, e vem mais reajustes pela frente. O vilão da vez agora é o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Karime Leão. Carlão, e é um aumento significativo, viu? Aí. Porque, segundo a Cefaz, a Secretaria de Estado da Fazenda, o reajuste deve passar de 22% para o ano que vem. E agora a gente conversa com a repórter Artemisa Gadelha, que explica pra gente, né, a respeito do assunto. O imposto não tinha reduzido em 2021 ou foi só um empurrão para esse aumento agora, né, explodir para o ano que vem? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 Horas. Pois é, tinha reduzido aí 3,37% esse ano, mas pelo jeito foi só um impulso, né, pro aumento para o próximo ano. Aumento mais precisamente de 22,49%, dados da Secretaria da Fazenda. E tudo tem aumentado mesmo, mediante aí o reflexo dessa pandemia. Por exemplo, um dos pontos para esse aumento foi a parada da linha de produção na fabricação de veículos novos, no momento mais crítico da pandemia. Durante essa fase mais crítica, faltaram insumos para a fabricação dos veículos. Isso fez os valores aí dispararem, né? Então, com o aumento dos preços, consequentemente, a base do cálculo do IPVA aumentou também. O cálculo ele é baseado pela tabela FIFE, que é da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Então, para o próximo ano, foi a base foi no mês de setembro desse ano, de 2021. Ou seja, o ano anterior, ele acaba impactando no IPVA do próximo ano, nesse caso, para 2022. Atualmente, aqui no Amazonas, nós temos 700 mil veículos que são tributáveis no nosso estado. E mediante esse número, a estimativa de arrecadação do IPVA de 2022 deve ser algo em torno aí de 608 milhões de reais, mas se continuar a inadimplência, se ela permanecer aí por cerca de 15%, então esse valor ele cai para 514 milhões de reais. Quer entender como é que funciona? Quanto que você vai pagar? Claro, vamos ver quanto que vai ser isso aí. Então, é só você pegar o valor do IPVA de 2021. Se foi, por exemplo, se você pagou R$1.000, você acrescenta, então, um aumento de 22,49%. Então, você vai pagar em 2022, para o próximo ano, R$ 1.224,90. Karime e Carlão, e se não pagar o IPVA, o que acontece? O carro fica confiscado, não pode rodar. Você está sujeito aí à multa, né? O nome fica sujo também no mercado, fica comprometido. E se você for pego numa blitz, então o carro vai ficar no parqueamento e você ganha 7 pontos na carteira. E tem uma pergunta que todo mundo faz: o que eles fazem com esse dinheiro? Esse dinheiro vai somente para o departamento de trânsito? Não, esse dinheiro ele é dividido no estado e também com o município. E além disso, ele pode também ser destinado para a área da saúde, segurança, enfim, e também para a educação. Ah, que maravilha, que bom que seria, né? Tomara que seja. Tomara que seja. Exato. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Uma boa noite, bom fim de semana. Para vocês também. Valeu. 6h43 em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, a gente tem mostrado aqui no 18 Horas frequentemente aí o aumento dos casos de síndrome gripal aqui na capital, aqui em Manaus. Mas a mesma situação acontece também em pelo menos 9 estados do Brasil. Nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Aqui no Amazonas, nos últimos 2 meses, estamos vivendo uma explosão no número de casos de influenza do tipo H3N2. Já são aí 499 casos da doença confirmados, Karime Leão. Exatamente, 494 casos da doença confirmados aqui no estado. Diante desse cenário, marcado pela alta procura por atendimento nas unidades de saúde, o epidemiologista da Fiocruz, o cientista Gésia Orellana, alerta que Manaus já enfrenta uma epidemia de influenza em meio à pandemia de Covid-19. A repórter Nathalie Moraes conversou com o cientista e traz pra gente agora mais detalhes a respeito do assunto. Os
postos de saúde de Manaus e os serviços de pronto atendimento, os SPAs, passaram a registrar longas filas nos últimos dias, com pacientes apresentando sintomas de gripe por conta do período chuvoso. Todo o Amazonas enfrenta um aumento no número de casos de síndromes respiratórias graves. Manaus registrou entre os dias 13 de outubro e 15 de dezembro um total de 494 casos de influenza, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Foram realizados mais de 2.726 coletas para exames em pacientes sintomáticos, com a confirmação de 272 do tipo sazonal H3N2. E outros 37 não foram especificados por subtipo. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, o cientista Jessen Orellana, fez um alerta que Manaus já enfrenta uma epidemia de influenza em meio à pandemia de Covid-19 e que a população precisa saber se a nova variante da influenza, conhecida como Darwin, já circula em terras amazonenses. É muito importante neste momento nós reconhecermos esse processo duplamente epidêmico em Manaus, né? Por um lado, com a doença gerada pela influenza e pela Covid-19, e ao mesmo tempo orientarmos a população a recuar em relação ao abandono de máscaras, ao abandono das estratégias de higienização das mãos e em relação às aglomerações. Por outro lado, o serviço de saúde precisa neste momento aumentar a capilaridade da atenção básica, precisa neste momento aumentar principalmente a vigilância epidemiológica e a laboratorial para que nós consigamos diferenciar o que de fato está acontecendo em termos de síndromes gripais. O epidemiologista Jessen Orellana já havia alertado ainda no mês passado para a terceira onda silenciosa da Covid-19 aqui no estado e os perigos das suas mutações e também da influenza. Estamos, de fato, tendo a circulação da variante Darwin do subtipo H3N2 no Amazonas, que, como eu disse agora há pouco, está associada a maior transmissibilidade em relação às versões anteriores e que não é coberta, inclusive, pela vacina trivalente contra a gripe, né, contra a vacina da influenza que está sendo usada atualmente no Brasil. Então, esse é o ponto mais importante que nós precisamos reconhecer, né? Se essa variante circula de forma expressiva no estado do Amazonas, e alertar a população para que ela se cuide, redobre, triplique os cuidados nesse contexto de dupla carga epidêmica por influenza e Covid-19. A quantidade de testes RT-PCR realizada nos serviços de unidades de pronto atendimento dos SPAs e também das UPAs da Secretaria de Estado de Saúde quadriplicaram neste mês. Uma média de 750 exames estão sendo realizados todos os dias dentro das unidades de saúde pública. O chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde, Alexandro Melo, confirmou a circulação do vírus H3N2. Alertar a rede de urgência e emergência do Estado para a circulação dos vírus da influenza A H3N2, que está predominando no país. Hoje nós temos surtos dessa influenza H3N2 no Espírito Santo, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, e nós estamos com um número elevado de casos no estado do Amazonas. O estado do Amazonas, a região norte do país, ela passa pelo período sazonal de vírus respiratório, de influenza. Então é esperado um aumento do número de casos. E esse ano nós estamos com a circulação do H3N2. Então nós estávamos justamente alertando a rede para que esse é um vírus que ele já circulou outros anos. A última vez que ele circulou foi em 2019. Com a elevação no número de casos, o estado ampliou o número de unidades integrantes da rede Sentinela de Influenza, passando de 8 para 28 unidades. A rede Sentinela é um programa global e monitorado de vírus comandado pela Organização Mundial de Saúde. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas.
Karime. Vamos lembrar, né, Carlão? Todo cuidado é pouco. Exato. Né? O próprio cientista, o Gésen Orellana, ele alerta que é preciso continuar seguindo os protocolos contra a Covid, que também protegem a gente contra todos esses vírus, influenza e tudo mais. Ou seja, vamos continuar seguindo os protocolos com o uso da máscara, higienizando sempre as mãos e evitando aglomeração, né, Carlão? Sem dúvida nenhuma, Karime Leão. O padrão que nós já conhecemos aí há 2 anos, né, Karime? Todo mundo já sabe. Então, tranquilo, vamos seguir o padrão que a gente consegue combater mais essa situação aí. 18 horas. O Ministério Público Federal está apurando denúncias de oferta irregular de cursos de mestrado e doutorado à distância por parte de uma instituição de ensino dos Estados Unidos na área de ciências da educação, Karime. Pois é, Carlão. Segundo as investigações, a instituição não tem autorização do Ministério da Educação. Vamos entender esse assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público Federal, por meio da Promotoria da República no Estado do Amazonas, instaurou inquérito civil para apurar suposta oferta de irregularidade de cursos de mestrado e doutorado à distância por parte da instituição de ensino Unigrandel University, também conhecida como The Grandel College and University, universidade sediada nos Estados Unidos e que oferta cursos na área de ciências da educação. Segundo investigações, os cursos oferecidos pela instituição não são reconhecidos ou autorizados pelo Ministério da Educação. O Ministério Público não divulgou quantas pessoas se inscreveram nos cursos da instituição, mas a procura aqui no estado do Amazonas foi grande, tanto que rendeu denúncias que levaram o Ministério Público à instauração desse inquérito civil. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a procuradora Michele Gil e Dias Corbi, responsável pelo caso, para saber mais sobre as investigações. Por meio da assessoria do Ministério Público Federal, ela disse que não iria gravar a entrevista, pois o processo ainda está em fase inicial. Hector Silva para o 18 Horas. Atenção, você contribuinte municipal. Se você quer pagar seus débitos atrasados como o município e conseguir aí até 100% de desconto nas multas e juros, você tem que correr, né, para conseguir aí, né, Carimilhão? Você é contribuinte municipal, esse desconto de 100% nas multas e juros. Olha aí que maravilha, né, Carlão? Exatamente, porque o prazo do Refis Municipal 2021 termina na próxima segunda-feira, dia 20, viu? Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Termina na próxima segunda-feira, 20 de dezembro, o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, o Refis Municipal 2021. O contribuinte com dívidas junto ao município pode regularizar sua situação fiscal e conseguir descontos de até 100% sobre os juros e multas de pendências relativas a tributos e taxas administrativas, como o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISS, o Imposto sobre Serviços, taxa de alvará e auto por infrações tributárias, além das taxas administradas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano e taxas de transporte gerenciadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Segundo o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Armínio Pontes, não terá prorrogação para o prazo de adesão ao programa. Não deixe para a última hora para poder regularizar a sua dívida com a prefeitura, aproveitando esse refis, que é o maior refis em termos de desconto da história da Secretaria de Finanças, né? E em especial também as empresas que têm algum tipo de multa tributária poderão se regularizar com descontos de 100%, pagando até 12 vezes, e poderão pagar em até 100 parcelas com desconto de 60% ainda, né? Aos contribuintes de alvará, IPTU, ISS, ISS retido na fonte e também algumas multas de outros órgãos poderão ser parceladas em até 60 vezes com desconto. Então aproveite essa oportunidade, que ela é única, tá? Dia 20 encerra e conclui e não haverá prorrogação. O Refis permite a liquidação de dívidas à vista ou parcelada. Quem escolher pelo pagamento à vista dos débitos terá 100% de desconto sobre os juros e multa da dívida. Já no caso do parcelamento, as regras de desconto variam conforme o tributo e a taxa.
Até a última quarta-feira, mais de 10 mil acordos já tinham sido formalizados, totalizando 85 milhões de reais em dívidas negociadas. A expectativa para a arrecadação do Refis 2021 é de 180 milhões de reais. A adesão ao programa pode ser feita de forma eletrônica no portal de serviços Manaus Atende e para o atendimento presencial é preciso fazer agendamento pelo telefone 156. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Colocar comida na mesa ficou mais difícil. Desde o começo da pandemia, a gente está percebendo aí que a conta do supermercado ficou mais cara. Também não é para menos. A inflação de novembro atingiu 1,17% e foi a maior para um mês de novembro em 19 anos. Em 12 meses, a inflação já chegou, Karime, a 10,73%. Exatamente, Carlão. E uma pesquisa realizada em 30 países mostra que o Brasil é o quarto colocado no ranking de maior percepção de inflação pela população. Para 73% dos brasileiros, o custo de vida aumentou nos últimos 6 meses. A repórter Nathalie Moraes foi até as ruas para saber um pouco mais sobre o custo de vida aqui em Manaus. Vamos acompanhar. O pó do café, o açúcar, o ovo foram os grandes vilões nas compras de supermercado dos últimos 12 meses no Amazonas, segundo o indicador da Associação Brasileira dos Supermercados divulgados hoje. Os produtos que mais subiram são justamente os alimentos mais consumidos pelas famílias manauaras. O Brasil ocupa hoje a 4ª posição no ranking com países onde a população teve a maior percepção da inflação, principal vilão do orçamento com a alimentação e o transporte, seguido dos gastos com a gasolina. A pesquisa foi feita pelo IPESOS em 30 países, mostrando que o Brasil ocupa hoje a 4ª posição. Conversei com o motorista de aplicativo Berg Stones e para ele, a ida ao supermercado virou uma surpresa. Muito difícil, porque eu trabalho com aplicativo e além da gasolina tá cara, hoje vai no supermercado ver o valor, chega no outro dia tá outro. Eu vou dar um exemplo. Domingo eu fui atrás de comprar uma carne, um picadinho, R$30 estava o valor do quilo da carne. E daí era de segunda, não era de primeira. De segunda qualidade. Então óleo aumentou, o açúcar tu compra R$2,80, hoje está R$4,50. Essas coisas aí. Feijão também nem se fala. O mais em conta ainda é um pouquinho o macarrão, essas coisas. Frango, a gente comprava de R$4, hoje tem de R$11,50, R$12 no lugar por aí que a gente encontra o quilo do frango. Os gastos com a alimentação e serviços de água, luz, gás, telefone e internet também foram os mais altos nestes 12 meses. Segundo uma parte significativa dos entrevistados, eles gastam cerca de 79% dos seus salários pagando essas dívidas. Para o alpinista industrial Ederson Sobral, estamos completamente desassistidos com a alta inflação. Agora nós estamos sofrendo de verdade os efeitos da pandemia na economia. Agora nós estamos sentindo no bolso os preços absurdos, a inflação que não para de aumentar. Nós sentimos isso cada vez que entramos no mercado para fazer compras e tudo mais. E completamente desassistidos, né? Já são meses de surpresa na hora de pagar as contas. E a cozinheira Eliana Souza tenta se reinventar todos os dias na cozinha para não levar a alta nos preços para os seus clientes. Tá tudo cada vez mais caro. E se a gente aumenta o preço do produto, os clientes ainda não entendem. Tá cada vez mais difícil. As altas sem trégua têm a ver com o que acontece fora do Brasil. Os alimentos básicos aqui, como soja, trigo, milho, são básicos em todo o mundo. Por isso, o preço que pagamos é regulado internacionalmente com o dólar que está muito alto. A pesquisa foi realizada pelo IPESOS com mais de 20.504 pessoas de 30 países, sendo 1.000 brasileiros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os fatos vão desmentindo a versão do governo do Amazonas de que a questão da segurança pública envolve apenas bandidos. Pessoas inocentes estão sendo mortas, assaltadas e violentadas. Em casa, nas ruas, nos ônibus.
O governo anuncia medidas em cima de medidas, parece que não passam de propaganda. Os resultados não são sequer satisfatórios. Não há cidadão no Amazonas que não sinta a sensação de que os crimes só aumentam. Uma sensação que tem base na realidade. Os números do próprio governo acusam o aumento dos crimes violentos em Manaus. O que está faltando para um combate efetivo ao crime organizado? Dinheiro não é. A gestão atual é a que mais teve recursos em toda a história do Amazonas. Mais uma vez, fica até chato repetir, mas a falta de competência e experiência fazem a população sofrer. 18 horas. 7 horas, Karine, olha lá. Em ponto, Não, Carlão. Beijo, obrigada pela companhia de vocês. Até segunda. Obrigado. E até. Boa noite, continue bem, continue em 100,7. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.